Boa noite, amigos do Lar Espírita Amor e Luz. Eu desejo que estejam todos bem, todos se cuidando, em paz. Vamos para mais uma noite de estudos aqui no Lar Espírita, agora dessa forma diferente, né? Cada um na sua casa, mas a gente tem fé que logo, logo isso vai passar e a gente vai poder se reencontrar, se reunir no Lar Espírita, que faz tanta falta para a gente, né? Esses encontros. Mas graças a Deus a gente tem a tecnologia e nesse momento é a forma que a gente tem, né, de fazer de maneira responsável. Então vamos silenciando nossa mente, acalmando nosso coração, nos preparando para compreender, para receber essa mensagem do Evangelho de hoje, nos sintonizando com Jesus, nosso Mestre amado, com Deus, nosso Pai de amor e de bondade, nos sintonizando com os nossos mentores, com toda a equipe espiritual que nos auxilia nos trabalhos do Lar Espírita Amor e Luz. Vamos pedindo a eles que nos envolva, que nos dê uma melhor compreensão dos ensinamentos de hoje, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui nos conectamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e agradecemos por todas as bênçãos que recebemos. Assim seja. Então vamos começar. Eu escolhi, na verdade, trazer uma mensagem que está nesse livro, que é um livro ditado pelo Espírito de Emmanuel, Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, psicografado pelo Chico, que chama Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel tem uma série desses livros que são muito bacanas para a gente estudar, tá? Porque ele pega um trechinho do Evangelho, retirado lá do Evangelho, e ele traz esmiuçadinho para a gente o que quer dizer aquela mensagem. Então, são livros muito bacanas para a gente estudar. Tenho esse, Caminho, Verdade e Vida, tenho Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, são todos dessas séries de Emmanuel. E é bacana porque às vezes a gente abre o Evangelho, pega a Bíblia e a gente lê e não consegue compreender. O que será que está querendo dizer para nós aquela mensagem? E nada do que está ali na Bíblia é ao acaso. Tudo tem uma mensagem para nos ensinar. Então, o Evangelho ele não é para ser lido simplesmente. Se eu ler e não entender, era melhor que não tivesse lido. O Evangelho é para ser estudado, é para ser compreendido. Então, gente, esses livros são uma boa fonte de estudo para a gente, porque Emmanuel nos ajuda a compreender, tá bom? Então, eu escolhi desse livro, Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 120, que se chama Zelo Próprio. Eu achei que essa mensagem tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, então eu espero que vocês aproveitem bem o estudo de hoje. Então, nessa mensagem é um trecho do Evangelho de João, tá? Tá em 2 João, capítulo 8, João Evangelista, onde ele nos diz: olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebai o inteiro galardão. Aí a gente lê isso e fala: meu Deus, o que ele está dizendo aqui? Olhai por vós mesmos. Será que é para a gente ser egoísta? Tem nada disso, tá, gente? Olhai por vós mesmos, ou seja, esteja atento, se cuida, para que não percais o vosso trabalho. Ou seja, tudo que eu já adquiri até aqui, se eu não tiver um cuidado, eu posso perder. Mas, se eu tiver o cuidado, eu vou receber o inteiro galardão. Galardão significa recompensa por serviços valiosos. Recompensas por serviços valiosos. E no sentido figurado, pode ser prêmio, homenagem, alguma vantagem que você vai ganhar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando a gente olha por nós mesmos, a gente pode receber o inteiro galardão, a inteira recompensa daquilo que nós fizemos, de todo o trabalho que nós tivemos. Aquele trabalho não vai ser perdido. Tá? Aí vem a explicação de Emmanuel.
Eu vou ler, gente, eu vou lendo aos trechinhos e vou comentando, tá bom? Ao invés de ler tudo, porque Emmanuel também tem um linguajar mais rebuscado, né? Mas, não sei, fugiu aqui a palavra certa, erudita, essa era a palavra que eu queria dizer. Emmanuel tem uma forma de falar também, então eu vou lendo os trechinhos e a gente vai comentando. Tá? Então ele começa. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Tá vendo como é uma linguagem também rebuscada? Então vamos aos pouquinhos entendendo. A natureza física, ou seja, a natureza material, nosso corpo, tudo que envolve a matéria, não obstante a deficiência de suas expressões, ou seja, a natureza física ela é deficiente em face da grandeza espiritual da vida. Ou seja, nós somos espíritos imortais. Em face da grandeza espiritual da vida, essa vida material que a gente tem, que pode ser aí de 70 anos, de 100 anos, para alguns de 20 anos, ela é deficiente, é muito pequena, ela não tem a mesma grandeza que a vida espiritual. Então ele diz que apesar dessa deficiência, ela possui um vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Ou seja, apesar da deficiência, a vida material nos traz um monte de ensinamentos relativos ao nosso zelo próprio. Zelo é cuidado, né? Aquela atenção, é cuidado mesmo, tá? Zelo é cuidado. Então, Emmanuel continua aqui. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Olha o que ele está dizendo aqui, que a fim de que a gente receba o sagrado ensejo de aprender na terra, ou seja, a gente não cansa de falar, né, que nós estamos aqui nesse planeta para aprender, para evoluir, para ser melhor, e para que a gente consiga isso, a gente vai receber um corpo que é equivalente a um verdadeiro santuário. Santuário. Quando a gente fala em santuário, vem à mente a casa de Deus, né? Um local de oração, um local onde a gente tem todo um respeito, tem todo um cuidado mesmo ao entrar. Ninguém entra num lar espírita, numa igreja, num santuário, fazendo arruaça. Ninguém entra com desrespeito, falando alto, né? A gente tem um respeito. E ele está dizendo aqui que o nosso corpo, o corpo que a gente recebe para poder aprender na Terra, para poder se manifestar aqui nesse planeta, ele é equivalente a um verdadeiro santuário. Será que a gente já se vê, a gente olha para o nosso corpo e vê como um verdadeiro santuário? Será que a gente tem o cuidado que a gente tem ao adentrar um santuário? A gente tem o mesmo cuidado com o nosso corpo? Então vamos seguir aqui em frente. Aí Emmanuel continua. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Os nossos órgãos, os nossos sentidos são as nossas potências. É através dele que a gente consegue se manifestar, né? Nós, espíritos, nos manifestamos através dessa potência. Mas, semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E é verdade, né? Quando a gente nasce, a gente reencarna aqui, a gente precisa dos cuidados maternos para se alimentar, para se limpar, para ter saúde, para se proteger, se agasalhar. E a gente precisa desses cuidados maternos enquanto a gente não tem condições de se cuidar sozinho, né? E mesmo as pessoas que não teve a felicidade de ser cuidado pela mãe biológica, né, por N motivos, vai ter uma presença materna ali, porque o bebezinho precisa, né? Seja da avó, da tia, de alguém que adotou, de um orfanato, vai ter alguém para suprir esse cuidado. Tá? Senão, não vai se erguer esse tabernáculo. É isso que ele está dizendo aqui. E quando a
criatura toma conta de si, ou seja, quando a gente já não precisa mais da mãe, quando a gente já tem liberdade, quando a gente já sabe se virar sozinho, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. A gente perde mesmo, né? Um tempo precioso do nosso dia, tomando banho, escovando os dentes, se alimentando, se agasalhando, cuidando de toda essa parte material, cuidando do nosso corpo. Isso que ele está dizendo aqui, tá? Limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Eu não sou esse corpo físico, lembra? Isso é um templo de carne onde eu, espírito, estou me manifestando, né? E esse corpo, como toda máquina, tem manutenção, né? A gente precisa de cuidados. Então vamos lá. Ele continua: precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. A gente precisa cuidar de tudo. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? O que acontecerá se a gente esquecer de cuidar de um departamentozinho desse, né? Se a gente fosse um carro, se esquecesse de abastecer, né? Se esquecesse de trocar o óleo, o que aconteceria? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Então, quando eu não cuido do meu corpo físico, do corpo que eu preciso para me manifestar aqui nesse planeta, ele vai ter excrescências e sujidades que trarão veneno. Se o quadro fisiológico, agora aqui vem a parte que mais interessa para o nosso estudo, tá? Olha aqui que Emmanuel está dizendo. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal. Gente, nosso corpo é passageiro e mortal, né? Nós não somos, não. Nós somos espíritos imortais. Mas o corpo que a gente usa, que é essa roupagem, né? Que é esse veículo que a gente usa para se manifestar aqui, ele é passageiro e é mortal. Então, olha o que Emmanuel está dizendo. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, todo esse cuidado, todo esse tempo que a gente precisa para cuidar desse corpo que vai morrer cedo ou tarde, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Será que a gente dedica o mesmo tempo para o espírito que a gente dedica ao corpo? Olha o que ele está dizendo aqui. Se o nosso corpo, que é passageiro e mortal, precisa de toda essa dedicação, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos, ou seja, nós, né? Nós espíritos. E aí, qual a dedicação que nós estamos tendo com o nosso espírito? Aí ele continua aqui. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Aqui a gente começa a compreender o que João disse lá atrás. Olhai por vós mesmos para que não percais o vosso trabalho, né? Então Emmanuel diz, se você já recebeu alguma luz, desvela-te em não perdê-la. André, mas a doutrina espírita nos ensina que quando a gente consegue aprender alguma coisa, a gente não desaprende, não tem retrocesso. Então, se eu já tenho alguma luz, eu não vou perder. A gente não perde. Aquela luz continua aqui em nós, aquela fagulha, né? Só que a gente ainda não é a luz, a gente tem ela em nós. Só que se a gente for amontoando de sujidades, de porcariada, né? De sentimentos ruins, de inveja, de maledicência, e a gente passar os nossos dias envolvidas em coisas ruins, o que vai acontecer com essa luz? Ela vai estar aqui, mas ela vai estar abafadinha lá. Ela não vai conseguir iluminar o que precisaria iluminar, né? E aí que João diz que a gente vai perder o nosso trabalho. A gente já trabalhou para conseguir essa luz. Aí se a gente não olhar por vós mesmos, ou seja, se a gente não estiver vigilante, se a gente não estiver atento ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos consumindo, o que nós estamos falando,
né, nas nossas atitudes, aquela luz ela vai se perder ali no meio de tanta coisa ruim, negativa, né? E a gente começa a compreender um pouquinho do que João estava nos dizendo lá. Então vamos continuar aqui com Emmanuel. Vou voltar nesse trechinho, tá? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Olha só, se nós já temos essa luz, a gente precisa intensificar. Não só desvelar para não perder, a gente precisa intensificar ela. E aí eu vou parar um pouquinho desse livro aqui e vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, que o Kardec traz uma pergunta que ele fez aos espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Kardec fez essa pergunta para os espíritos e eles responderam: vede Jesus. Ou seja, como que eu vou intensificar em mim aquela luz que está ali abafadinha? Nós temos um guia e um modelo. Não dá para a gente falar que nós não temos um manual. Se Deus nos deixou Jesus como guia e como modelo, está ali o manual. É o evangelho dele, é os ensinamentos dele, né? É toda a lição que ele nos deixou que a gente tem para seguir, para tentar trazer para nós um pouquinho disso, né? Colocar em prática na nossa vida um pouco do que Jesus nos ensinou, para intensificar em nós essa luz. Então a Kardec traz essa mensagem e eu coloquei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, já que Jesus é o nosso guia e modelo, vamos ver o que Jesus nos fala, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo que é semelhante a esse: amarás o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e todo o profeta estão contidos nesses dois mandamentos. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 34 a 40. Então Jesus nos deu a receita. Jesus é o guia e o modelo que Deus nos deixou, né? Para que a gente se espelhe nele, aprenda com ele. E ele nos deu a receita. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amará a Deus, amará o próximo. Com isso a gente vai intensificar essa luz em nós. Mas aí Kardec, que gostava de Kardec, era terrível, né? Ele não se contentava com uma resposta simples, não. Ele queria investigar, ele queria tirar a prova. Aí Kardec continuou lá no Livro dos Espíritos e pergunta: toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Está na questão 647. Jesus nos diz que o amor ao próximo encerra todos os ensinamentos. E Kardec pergunta: toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? E aí os espíritos superiores respondem: certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Mas, quando tem uma vírgula e mas, a gente já se prepara, né? Mas é necessário mostrar-lhe a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la como já o fazem hoje. Não adianta a gente saber qual é a máxima de Jesus se a gente não colocar em ação, né? É necessária a aplicação dessa máxima na nossa vida. Se a gente quer e a gente precisa intensificar essa luz em nós, não adianta só saber qual é a máxima que Jesus ensinou. Não adianta só saber que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. A gente precisa colocar em prática, transformar em ação, né? Uma fé sem ação é uma fé morta, né? Vamos voltar aqui para Emmanuel, então. Ele fala da luz, né? Intensifica em ti. E continua: lava os teus pensamentos em esforço diário. Lava os teus pensamentos.
A gente está num momento que a gente lava as mãos 500 vezes por dia, né? A gente chega do supermercado, tem que lavar a sacolinha e lavar as compras do supermercado. A gente tem que lavar tudo, desinfetar tudo, é álcool 70 em tudo, por conta dessa pandemia. Aí a gente vai no Evangelho e tem Emmanuel dizendo, lava os teus pensamentos. Será que existe álcool gel pensamento, gente? Brincadeira aqui, né? Tô brincando, mas olha lá. Ele continua e ele explica onde a gente, como, de que forma a gente lava os pensamentos. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Ah, mas onde fica essa fonte do Cristo para eu ir lá lavar o pensamento? Quais são as fontes do Cristo? Aqui, gente, no manual que ele nos deixou. Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está a fonte do Cristo. É estudando, é compreendendo o Evangelho, é internalizando em nós a mensagem dele e colocando em prática, principalmente tentando colocar em prática, é que a gente vai lavar os pensamentos. Quando vem aquele pensamentozinho ruim, que, gente, o nosso corpo ele é perfeito, né? Quando a gente pensa algo ruim ou quando a gente fala algo ruim, na mesma hora já ele manifesta, ele dá aquela sensação ruim. Então, se a gente está atento, aqui como disse João, né? Olhai por vós mesmos, se a gente está ligado no que a gente está falando, no que a gente está pensando, no momento em que vem aquele pensamento ruim, a gente fala, opa, Emmanuel me avisou que eu preciso lavar os meus pensamentos. E onde? Nas fontes do Cristo. E aí a gente vai atrás. O que Cristo nos ensinou? Como que eu posso limpar esse pensamento ruim? Né? É amor ao próximo. E a receita que ele disse depois, né? Fazendo para o outro aquilo que gostaria que fizesse para nós. É dessa forma que a gente vai conseguir intensificar essa luz em nós. Tá? Então, gente, vamos voltar aqui e continuar com Emmanuel. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações colocando-as na direção do mais alto. Então, todas as nossas aspirações têm que estar na direção do mais alto. Não te cristalizes. O que é cristalizar? Né? Se cristalizar é ficar estagnado, é não sair do lugar. Ah, ok, já fui lá, já aprendi, já tenho a fagulha divina em mim, não preciso fazer mais nada. Vou ficar de braço cruzado? Olha o que acontece se a gente ficar de braço cruzado. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Paralisar durante séculos. A gente tem conhecimento, né, em vários livros espíritas, em várias psicografias de espíritos paralisados lá no plano espiritual há séculos, sem sair do lugar, porque não consegue perdoar um inimigo, porque não consegue aceitar a sua condição de espírito inferior. Né? Quando ele fala aqui que há micróbios intangíveis, e ele coloca entre aspas, esse micróbios intangíveis é uma forma de dizer, né, que podem atacar a alma. Quais são esses micróbios intangíveis? Né? É a vaidade, é o orgulho, a nossa inveja, é a nossa raiva, nosso sentimento de culpa. Tudo isso paralisa, ataca a nossa alma e nos paralisa e nos cristaliza. Então é nesse sentido que João disse lá no Evangelho dele que a gente vai perder o nosso trabalho se não olhar por nós, né? Não vai receber o inteiro galardão, ou seja, a inteira recompensa. E que recompensa que é essa? Né? É a nossa paz, é a nossa evolução, é a gente poder estar mais próximo do nosso objetivo, que é um dia ser como Jesus já é. Esse é o nosso objetivo como espírito imortal, é a gente conseguir evoluir, alcançar um estágio em que Jesus já está. Esse é o nosso objetivo e ele é o nosso modelo, o nosso guia.
Então João está dizendo aqui, vamos voltar lá no Evangelho de João, olhai por vós mesmos, as atitudes, as ações, os pensamentos, a nossa fala, como está sendo tudo isso? Será que nós vamos perder o nosso trabalho, aquilo que a gente já conquistou até aqui? Ou será que a gente vai ter direito ao nosso inteiro galardão, a inteira recompensa, que é a recompensa dos bons, dos justos, né? De estar em paz, de ter um lugar tranquilo. Não é isso que a gente espera? De poder sair daqui para uma melhor, né? Para uma próxima encarnação melhor, com menos sofrimento, com menos dor, com menos doença, né? Com menos ansiedade, menos angústia. Então, se a gente já conseguiu um pouquinho dessa luz em nós, a gente precisa se preocupar em intensificar ela, sempre com o objetivo de um dia ser como Jesus, seguindo esse modelo que Deus nos deixou, seguindo esse manual que está aqui no Evangelho, né? Que é um manual que Jesus nos deixou de como viver, de como sentir, de como falar, de como olhar. Jesus também disse para nós orarmos e vigiarmos. É mais ou menos o que João está dizendo aqui também. Olhar por nós, ter esse zelo, esse cuidado pela nossa existência, pela nossa encarnação, por essa oportunidade que nós estamos tendo de aprender, de crescer. Gente, então essa mensagem que eu queria trazer hoje para vocês, para nós, né? Eu espero que tenha podido alcançar o coração de vocês com essa mensagem, que nós possamos refletir sobre ela nas nossas atitudes, que possamos estar bem despertos, bem alertas, bem vigilantes em todas as nossas atitudes, para que nós consigamos sair daqui um pouco melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe a todos, estejam bem, se cuidem e até uma próxima.